Fala galera, aqui é o professor Renan Dias e hoje a gente vai ver mais um conteúdo em preparação para a prova do Enem. O conteúdo de hoje é regra de 3 e porcentagem. Então vem comigo aprender tudo o que tem que saber para fazer uma boa prova. Bom, inicialmente, para trabalhar regra de 3 e porcentagem, vamos revisar um pouco sobre grandezas, pois grandezas é uma das essências desses dois conteúdos. Inicialmente, vamos definir o que são grandezas. Grandezas é tudo aquilo que pode ser quantificado ou mensurado numericamente, ou seja, que eu posso quantificar. Como, por exemplo, massa, altura, número de algo, dias, meses, anos. Todas essas grandezas eu posso contar numericamente. Dentro dessas grandezas, nós vamos ter uma classificação. Nós vamos ter as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais, as GDPs, elas são grandezas que crescem e decrescem ao mesmo tempo e na mesma proporcionalidade. Em outras palavras, GDP são grandezas aonde, enquanto uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. E se uma decresce, a outra também decresce na mesma proporção. Então, por exemplo, o valor total a pagar por pizzas e a quantidade de pizzas compradas. Ora, se eu comprar uma pizza, eu vou pagar um determinado valor pela unidade dessa pizza. Se eu aumentar a quantidade de pizzas compradas, o valor também aumenta. Se eu triplicar a quantia, o valor também é triplicado. Então, eu posso afirmar que essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Da mesma forma, se uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Por outro lado, as grandezas inversamente proporcionais, as GIPs, são grandezas que crescem e decrescem de maneira inversa uma da outra, ao mesmo tempo e na mesma proporcionalidade. Ou seja, se uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. E ao contrário, se uma diminui, a outra aumenta também na mesma proporção. Por exemplo, a velocidade e o tempo em uma viagem de carro. Então, por exemplo, se eu vou para algum lugar num carro e eu estou indo a 80 km por hora, e suponhamos que eu chegue lá em 3 horas de viagem, se eu aumentar a velocidade com que eu estou indo para essa localidade, o tempo, obviamente, tende a diminuir. Então, quando eu aumento a velocidade que eu vou no meu carro, o tempo que eu vou ter até chegar lá vai ser menor. Da mesma forma, se eu diminuir essa velocidade, eu vou demorar mais tempo para chegar. Então, eu posso afirmar que essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Bom, para que a gente trabalha esses dois tipos de grandezas? É justamente porque nós vamos analisá-las quando nós aprendemos um pouco mais sobre a regra de 3. Então, vem comigo e presta bastante atenção. Bom, o que seria a regra de 3? Bom, a regra de 3, ela trata-se de uma relação, de uma razão entre duas proporções. Dentro da regra de 3, nós vamos ter dois tipos, as regras de 3 simples e as regras de 3 compostas. Inicialmente, vamos tratar o que são as regras de 3 simples. Chama-se regra de 3 simples a proporcionalidade entre duas grandezas, na qual podemos calcular o valor de um termo desconhecido dessa proporção seguindo os seguintes passos. Então, em uma regra de 3, eu vou nada mais é do que uma relação, uma proporção entre duas grandezas, na qual eu vou conhecer o valor de um termo desconhecido seguindo os passos detalhadamente como eu vou colocar aqui. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, eu vou organizar essas grandezas em colunas e embaixo delas os seus valores, respectivos valores. Depois que eu fiz isso, eu vou verificar se elas são grandezas diretamente proporcionais ou se são grandezas inversamente proporcionais. Esta análise ela vai me possibilitar dois passos, Se eu verificar que essas grandezas tratam-se de GDPs, grandezas diretamente proporcionais, eu vou manter as colunas da mesma forma como eu já as organizei. Caso seja uma grandeza inversamente proporcional, eu vou inverter a grandeza que é inversa, tá bom? Vamos já ver um exemplo, vocês vão já perceber como é que eu faço isso. Depois que eu analisei, se são GDP ou se são GIP, eu vou aplicar a regra da proporção, que eu acho que vocês já trabalharam isso na aula com outro professor, Regra da proporção é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos.
Então, vamos ver como é que esses 3 passos podem ser executados numa regra de 3 simples. Vejamos, então, um exemplo. Uma empresa possui 3 máquinas de fotocópias, as quais juntas produzem 750 fotocópias por dia. O dono da empresa, para maximizar a produção, adquiriu mais 2 máquinas. Quantas fotocópias por dia esse novo número de máquinas conseguirá produzir? Então, é explícito que trata-se de uma relação de regra de 3 simples, porque nós estamos trabalhando nessa questão, nesse exemplo, com apenas 2 grandezas, as grandezas fotocópias e a grandeza máquinas. Então, eu vou primeiramente seguir o primeiro passo, que é dispor em colunas. Então, eu vou ter a coluna das máquinas e a coluna das fotocópias. Lendo a questão, nós podemos inferir os seguintes aspectos. Primeiro, 3 máquinas são capazes de produzir por dia 750 fotocópias. Então, 5 máquinas serão capazes de produzir X fotocópias, que é o valor que nós queremos encontrar. Então, nós já realizamos o primeiro passo, que é organizar em colunas. O segundo passo é verificar se trata-se de uma GDP ou de uma JIP. Bom, para isso, nós precisamos fazer a seguinte análise. Pensem comigo. Se 3 máquinas produzem 750 fotocópias, se eu aumentar o número de máquinas, eu vou aumentar ou eu vou diminuir o número de fotocópias? Isso mesmo, eu vou aumentar, porque quanto mais máquinas eu tenho, mais fotocópias eu posso produzir. Então, temos aí que trata-se de 2 grandezas diretamente proporcionais. Como é uma GDP, eu mantenho a proporção do jeito que está e realizo a proporção, ou seja, a multiplicação dos meios pela multiplicação dos extremos. 3 vezes x, 3x, 5 vezes 750, do jeito que está aqui, tá bom? Temos agora uma equação. Nós queremos saber o valor de x. Então, esse 3x que está multiplicando bem aqui, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 5 vezes 750, que é 3.750. E vou repetir a minha linha. Como eu falei, esse 3 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que o x é 3.750 dividido para 3, o que vai me dar 1.250. Então, essas 5 máquinas poderão produzir 1.250 fotocópias por dia. Então, um exemplo aqui bem básico de como é que os passos da regra de 3 podem ser executados para resolver uma questão desse tipo. Vamos ver agora um exemplo de 2 grandezas inversas. Em uma construção, 7 pedreiros constroem uma casa em 80 dias. Apenas 5 deles construirão a mesma casa em quantos dias? Então, novamente, vamos seguir os passos que eu já disse no slide anterior. Primeiro passo, organizar as grandezas em colunas. Então, neste caso, nós estamos trabalhando com 2 grandezas, a grandeza pedreiros e a grandeza dias. Então, eu vou organizá-las em colunas. Ao ler a questão, nós podemos inferir os seguintes valores. 7 pedreiros são capazes de construir a casa em 80 dias. 5 pedreiros construirão a mesma casa em X dias, que é o valor que nós queremos descobrir. Nós queremos saber quantos dias eles vão levar para construir essa casa. Bom, o segundo passo, após organizar em colunas, é verificar se trata-se de uma GDP ou de uma JIP. Vamos fazer a seguinte análise. Se 7 pedreiros constroem uma casa em 80 dias, se eu diminuir a quantidade de pedreiros, eu vou levar mais dias ou menos dias para construir essa casa? Mais dias, justamente, porque quanto menor for a quantidade de pedreiros, mais tempo vai demandar para que eles realizem essa obra. Então, essas 2 grandezas tratam-se de uma grandeza inversamente proporcional. Como ela se trata de uma grandeza inversamente proporcional, eu vou pegar a coluna que não tem x, que não tem incógnita, e vou invertê-la. Ou seja, quem está abaixo vai para cima e quem está acima vai para baixo. Desse modo, a coluna pedreiro ela tem o valor 7 e 5 abaixo do 7. Eu vou inverter. Vou deixar agora o 5 em cima e o 7 embaixo. Quando eu faço essa inversão, agora sim eu posso passar para o próximo passo, que é a aplicação da proporção. Ou seja, o produto dos meios, 5 vezes x, vai ser igual ao produto dos extremos, que é 7 vezes 80. Logo, eu vou ter 5x é igual a 7 vezes 80.
Bom, 7 vezes 80, eu posso fazer 7 vezes 8, que dá 56. E vou repetir o zero. Então, vai dar 560. Mas eu não quero saber o valor de 5x, eu quero saber o valor de x. Então, eu vou pegar esse 5 que está multiplicando, vou passar para o outro lado, dividindo. Logo, eu vou ter que x é igual a 560 dividido para 5, o que vai me dar que x é igual a 112. Ou seja, esses 5 pedreiros levarão 112 dias para executar a obra desta casa. Correto? Bom, mostrei aqui agora 2 exemplos bem básicos, né? Um de direta e um de inversa, de como é que uma regra de 3 simples pode ser resolvida. Vejamos agora o que são e como nós podemos resolver as regras de 3 composta. Então, vamos lá. Como é que se define uma regra de 3 composta? É bem semelhante com uma regra de 3 simples, só que agora eu vou ter mais de 2 grandezas, né? Então, chama-se regra de 3 composta a proporcionalidade entre 3 ou mais grandezas, na qual podemos calcular o valor de um termo desconhecido dessa proporção, seguindo os seguintes passos. Os passos também são bem semelhantes com a regra de 3 simples, tá bom? Então, o primeiro passo, eu vou organizar os valores das grandezas em colunas. Depois que eu fiz isso, eu vou verificar se são grandezas diretamente proporcionais e se são grandezas inversamente proporcionais. Caso sejam grandezas diretamente proporcionais, eu vou manter as colunas da forma como eu já havia organizado. Caso sejam grandezas inversamente proporcionais, eu vou inverter as colunas. Atenção, as colunas que eu vou inverter nunca é a coluna que contém o x, que contém a incógnita. São as outras colunas que são consideradas grandezas inversas. Vamos já ver como é que eu faço isso. Por fim, eu vou aplicar a regra da proporção. Entretanto, a regra da proporção aqui na composta ela é um pouco diferente da simples. Lá na simples eu aplicava diretamente, meio pelos extremos. Aqui não. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a proporção entre a coluna que tem x e o produto e a multiplicação das outras colunas que não têm x. Vamos já ver um exemplo de como é, na prática, essa situação, tá bom? Vejamos, então, um exemplo de regra de 3 composta. Uma loja demora 4 dias para produzir 160 peças de roupa com 8 costureiras. Caso 6 funcionárias estiverem trabalhando, quantos dias levará para a produção de 300 peças? Então, primeiro passo, organizar em colunas. Entretanto, uma coisa que eu esquecendo, a gente tem que ver sempre quais são as grandezas que nós estamos trabalhando, para eu poder aplicar o primeiro passo. Então, nesse caso, nós estamos trabalhando com 3 grandezas. A grandeza dias, a grandeza peças e a grandeza costureiras. Então, são essas 3 grandezas que eu estou trabalhando. Agora sim, eu vou organizar os valores em colunas. Ao ler a questão, nós podemos inferir o seguinte: 8 costureiras conseguem construir 160 peças de roupa em 4 dias. 6 costureiras, para costurar 300 peças de roupa, levarão quantos dias? Essa situação nós inferimos da leitura do comando. Depois que eu organizei em colunas, agora eu vou realizar o quê? Eu vou verificar se são GDPs ou se são GIPs. Então, vamos lá. Para essa análise, prestem bastante atenção, gente. Para analisar se uma grandeza é GDP ou GIP, eu sempre faço a análise daquela coluna em relação com a coluna que tem X, tá bom? Então, primeiro eu vou analisar essa primeira coluna, né? A costureira, sempre em relação à coluna que tem X. Então, vamos ver. Esqueçam peças por enquanto, tá? Vamos pensar assim. Se 8 costureiras demoram 4 dias para fazer um serviço, se eu diminuir o número de costureiras, eu vou levar mais dias ou menos dias para fazer o serviço? Ora, se eu diminuir o número de costureiras, eu vou aumentar, vou levar mais tempo para fazer o serviço. Então, logo, trata-se de uma grandeza inversamente proporcional. Quanto menor o número de costureiras, mais dias eu vou levar para fazer o serviço. Agora vejamos a outra grandeza, que é a grandeza peças. Também vamos analisar em relação à grandeza que tem X. Vamos esquecer, por enquanto, a coluna de costureiras, tá bem? Vamos lá. Então, veja bem. Se 160 peças são produzidas em 4 dias, se eu aumentar o número de peças, eu vou levar mais dias ou menos dias para fazê-las?
mais dias. Quanto mais peças eu vou fazer, mais dias eu vou ter que demandar para fazer esse serviço. Ou seja, quanto maior o número de peças, maior o número de dias. Logo, trata-se de uma grandeza diretamente proporcional. Então, a gente se depara com a seguinte situação. Nós temos uma grandeza que é diretamente proporcional, que é a de peças, e a outra que é a inversa. Ou seja, lá na inversa eu vou ter que inverter para deixar a proporção de maneira correta. Então, na coluna costureira, eu tenho 8 em cima e 6 embaixo. Eu vou inverter. Eu vou colocar o 6 em cima e o 8 embaixo. E é com essa nova coluna que eu vou realizar a minha proporção. E agora nós podemos pular para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Realizar a proporção. Entretanto, aqui na regra de 3 composta, a gente sabe que quando eu tenho uma regra de 3 composta, a proporção vai ser a coluna que tem x igual ao produto das outras colunas. É isso que nós vamos fazer. A coluna que tem x, que é o 4 sobre x, vai ser igual à coluna, que agora é 6, 8, né, de costureira, vezes a coluna peça, que é 160 sobre 300. É essa que é a proporção numa regra de 3 composta. Gente, uma dica. Nunca comece multiplicando números grandes, porque primeiro verifiquem se você pode simplificar, porque Enem é tempo. E se você fizer cálculos muito extensos, você pode acabar se perdendo e perder tempo. Então, primeiro tente verificar se há como simplificar a conta. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu posso dividir o 160 por 8. Quando eu divido 160 por 8, eu vou obter 20. Então, já sumiu o meu 160 e o meu 8. Da mesma forma, eu posso simplificar o 300 para 6. 300 dividido para 6 vai me dar 50. E aí também some o 6 e o 300. Logo, eu vou ter agora 20 sobre 50, no lugar dessa expressão anterior. Ora, o 20 sobre 50, eu posso cortar esse zero de cima com o zero de baixo. Logo, vai me sobrar só o 2 sobre 5. E é essa a nova cara da minha proporção. Agora sim, ficou bem mais tranquilo. Agora eu posso aplicar meio pelos extremos. Ou seja, 4 vezes 5 vai ser igual a 2 vezes x, que é isso que está aqui. 4 vezes 5 é 20. Logo, eu vou ter que 20 é igual a 2x. Só que eu não quero saber o valor de x. Eu quero saber o valor de 2. Então, de x. Na verdade, eu não quero saber o valor de 2x. Eu quero saber o valor de x. É por isso que esse 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Logo, x é 20 sobre 10. 20 dividido para 2, que dê a resposta, que é 10. Logo, elas levarão 10 dias para realizar essa produção de peças. Gente, no mais, regra de 3 é apenas isso. Tá, por que a gente aprende regra de 3? Justamente para que a gente possa obter mais uma ferramenta para calcular porcentagem. Entretanto, porcentagem pode ser calculado por outras formas, pode ser realizado por outros métodos, mas eu vou estar trabalhando nesse momento usando a ideia de regra de 3. Gente, espero que até aí esteja tudo bem, tá bom? Vamos falar, então, de porcentagem. Bom, para falar de porcentagem, a gente precisa inicialmente ter claro um conceito que está imbricado em porcentagem, que é o conceito de razão centesimal. Então, o que vem a ser uma razão centesimal? Chama-se razão centesimal a razão, né? Eu acho que vocês já viram razão, né? Que é aquele quociente A sobre B, cujo termo consequente, o consequente é o termo de baixo, é 100. Ou seja, vai ser uma razão desse tipo aqui, olha, A sobre 100, onde A pode ser qualquer número. Essa razão chama-se porcentagem ou percentagem. A palavra porcentagem e percentagem é a mesma coisa. E a palavra percentagem ela vem da palavra percent. É por isso que a percentagem é uma razão centesimal, porque é uma razão em relação ao número 100. Tá, então de que forma é que a gente pode verificar essa relação entre razão centesimal e porcentagem? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui o número 8 sobre 100, eu tenho 8 por 100. Eu tenho 8%. Bom, o 8 sobre 100, se você dividir, você vai obter 0,08. Então, só aqui eu já tenho 3 formas de representar o mesmo número. 8 sobre 100 pode ser representado como 0,08, que também pode ser representado como 8%. Uma habilidade que pede muito que vocês tenham ciência disso aqui é a habilidade 1,
da competência 1, né, que é reconhecer os diferentes significados de número. Outro exemplo, 250 sobre 100. Bom, 250 sobre 100, 250 por 100, 250 por cento. É isso que significa. Quando você dividir isso aqui, você vai obter 2,5. Então, você tem 3 formas de representar o mesmo número. 250 sobre 100, 2,5, 250%. Terceiro exemplo, olha, 75 sobre 100. Se você dividir, você vai ter 0,75. 75 sobre 100, 75 por 100, 75%. Então, gente, a porcentagem nada mais é do que uma representação de uma situação em que o total é 100. Então, por exemplo, quando a gente escuta 30% da população brasileira não gosta de matemática. O que significa isso? Que a cada 100 pessoas, 30 não gostam de matemática. Dos alunos do Ágora, 90% obtiveram aprovação no vestibular. Significa que a cada 100 alunos do Ágora, 90 foram aprovados no vestibular. É isso que significa porcentagem, tá bom? Tá, o que eu quero também falar com vocês um pouquinho é assim, como eu havia dito, eu vou usar a ideia de regra de 3 para calcular porcentagem. Mas a gente também pode usar uma coisa chamada porcentagens notáveis. Bom, o que são essas porcentagens notáveis? São porcentagens fixas, são porcentagens que já são certas, em que a gente usa uma relação entre número fracionário e porcentagem, mas que elas podem te auxiliar a encontrar outras porcentagens. Então, vamos ver de que porcentagens notáveis são essas. A primeira que eu vou trazer aqui é a porcentagem 1%. Bom, como eu falei, o que significa 1%? Significa que a cada 100 eu tenho 1. Então, eu vou ter 1 sobre 100. 1%. 1%. 1%, 1 sobre 100, eu posso dividir, vou obter isso aqui, 0,01. Então, o que a gente extrai daí? Que 1% de alguma coisa é uma fração, né, de 1 centésimo. Ou seja, eu tenho um todo, eu divido em 100 partes e tomo uma parte. Aquela parte vai equivaler a 1%. Da mesma forma, 0,01, que é uma outra representação de um número fracionário, né? Uma representação decimal. Outra fração notável, 10%. O que significa 10%? Significa que a cada 100 eu tenho 10. Ou seja, eu tenho um todo, dividi em 100 partes e peguei 10 partes. Se eu pegar esta fração, 10 sobre 100, e simplificar, eu vou obter, se eu dividir em cima por 10 e embaixo por 10, eu vou obter 1/10. Logo, a porcentagem de 10% ela equivale a 1/10 de alguma coisa. Ou seja, 10% equivale a um todo que eu dividi em 10 partes e tomei uma parte. Tá? Então, 1% é 1 centésimo e 10% é 1/10. Tá? E essas questões de porcentagens notáveis, elas são bem práticas quando eles pedem para calcular esses valores, porque é bem mais tranquilo, é só você relacionar com fração. 1%, 1 centésimo de alguma coisa. 10% é 1/10 de alguma coisa. Outra porcentagem notável, 20%. Como eu havia dito, 20% equivale a 20 de 100, 20 por 100. Se eu pegar esta fração 20 por 100 e dividir em cima por 20 e embaixo por 20, eu vou obter 1/5. Logo, 20 por 100 é a mesma coisa que 1/5. Significa que 20% equivale à fração 1/5. Isso quer dizer o quê? Que 20% equivale a um todo que eu dividi em 5 partes e peguei uma parte. Então, quando eu pego um todo, divido em 5 partes e pego uma parte dessas 5, eu peguei 20%. Uma outra porcentagem notável é o 25%. Então, 25% é a mesma coisa que 25 por 100. Se eu pegar esta fração e simplificar, dividindo em cima por 25 e embaixo por 25, eu vou obter 1/4. Ou seja, isso quer dizer que 1/4 vai equivaler a 0,25, ou seja, vai equivaler a 25%. Então, 25% é 1/4 de alguma coisa, que eu tenho todo, divido em 4 partes, peguei uma parte. Essa uma parte é 25%. E, por fim, 50%. 50% eu acho que é o mais tranquilo para todo mundo, né? 50% é 50 por 100, 50 sobre 100. Se eu simplificar, dividido em cima por 50 e embaixo por 50, eu vou obter meio. Ou seja, 50% é meio, é metade de alguma coisa. Então, o que a gente pode concluir disso aí? 1% equivale a 1 centésimo de alguma coisa, 10% a 1/10 de alguma coisa, 20% a 1/5 de alguma coisa, 25% a 1/4 de alguma coisa
e 50% a metade de alguma coisa. Tá, professor, mas como é que essas porcentagens podem me ajudar a encontrar outras? Por exemplo, se você quiser calcular 30% de alguma coisa, você calcula 10%, que é um décimo, né, a décima parte dessa coisa, e multiplica por 3. Ah, eu quero obter 75% de alguma coisa. Você aplica 25%, que é um quarto daquela coisa, e multiplica por 3. Então, essas porcentagens notáveis, elas vão te ajudar a encontrar outras porcentagens possíveis. Daqui, quando nós formos ver alguns exemplos, vocês vão entender melhor como é que elas podem nos ajudar, tá bom? Então, como eu havia dito, eu vou trabalhar com a ideia de regra de 3 no cálculo de porcentagem. Então, vamos ver de que forma é que a regra de 3 pode ajudar a gente aqui. Vamos fazer o seguinte exemplo. Deixa eu só tomar uma água aqui, que eu estou bem filho de Deus. Então, vamos lá. Então, exemplo 4. Em uma empresa, dos 250 funcionários, 50 não possuem nível superior. Qual a porcentagem representativa dos 50 funcionários em relação ao total? Então, olhando para essa questão, a gente pode verificar que trata-se de uma questão de porcentagem. Como é que a gente pode usar a regra de 3 para resolvê-la? Bom, primeiramente, a gente vai pegar o todo e ligá-lo a 100%, ou seja, 250 funcionários, por ser o total de funcionários da empresa, esse 250 ele vai equivaler a 100%. Ele quer saber 50 funcionários Jesus do céu, vão equivaler a quantos por cento? A X, que a gente não sabe. Então, eu apenas escrevi em colunas 250 funcionários equivale a 100%. 50 funcionários vão equivaler a X%, né? E aplico a proporção. Professor, eu preciso verificar se é GDP ou GIP? Não, porque toda porcentagem é uma GDP. Se eu aumento o número, aumenta a porcentagem. Se eu diminuo o número, diminui a porcentagem. Então, basta eu organizar na forma de regra de 3 e multiplicar cruzado, né? Proporção, meio pelos extremos. Então, 250 vezes x vai ser igual a 50 vezes 100. Como eu havia dito, gente, não tentem fazer o cálculo logo, porque vocês podem se perder e podem perder tempo. Tentem verificar se existe alguma forma de simplificar. Então, por exemplo, aqui, ao invés de multiplicar 50 vezes 100, como eu não quero saber quanto é 250x, eu quero saber o x, eu vou pegar esse 250, que está multiplicando, e vou passar para o outro lado dividindo. Logo, eu vou ter que x é 50 vezes 100 sobre 250. Vou fazer o seguinte, eu vou simplificar esse zero de cima com esse zero de baixo, tá bom? Vou cortá-lo, vou eliminá-lo dos dois. Eu posso cancelar um zero de cima com um zero de baixo. E esse 100 e esse 25, o 100 está em cima e o 25 que sobrou embaixo, eu vou dividir o 100 por 25. Logo, eu vou meter 4. Pronto. Logo, o x ele é igual ao que sobrou em cima, que é o 5 vezes 4. Embaixo não sobrou ninguém. Logo, o x vai ser 5 vezes 4, que é 20. Ou seja, 50 funcionários em relação a 250, que é o total, equivale a 20%. Veja como faz sentido, porque olha, nós acabamos de ver que 20% equivale a 1/5 de alguma coisa. O que é 1/5 de alguma coisa? Em termos de fração, é um todo dividido em 5 partes, que você pega uma parte. Se você pegar 250, dividir em 5 partes, vai dar 5 partes de 50 funcionários. Você pega uma parte, é 20%. 2, 40, 3, 60, 4, 80 e 5, 100%. Então, eu posso resolvê-la tanto por regra de 3, quanto por porcentagens notáveis. Tá bem? Bom, um outro exemplo. Eu fiz aquele exemplo lá, que é quando ele me dá um número e pede a porcentagem. Esse aqui ele vai dar a porcentagem e pedir um número, que também pode ser resolvido por regra de 3 e pode também ser resolvido por porcentagens notáveis, que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, vamos lá. Dos 60 alunos de uma escola pública de Belém, 25% não conseguiram aprovação em matemática. Quantos alunos reprovaram em matemática? Então, veja bem, ele está dando o total, ele disse que 25% desse total não foram aprovados. Ele quer saber quantos são esses 25%. Novamente, vamos trabalhar com uma regra de 3. Então, eu vou ter o seguinte, 600 alunos equivale a 100%. Logo,
X alunos vão equivaler a esses 25%. O X é o que eu quero saber, né? 100% é 600 alunos, que é o total. 25% vão equivaler a quantos alunos? Como eu falei, toda porcentagem é uma GDP, então não precisa verificar. Agora eu vou multiplicar meio pelos extremos, né? Vou fazer 100 vezes x é igual a 600 vezes 25. Novamente, não tentem fazer cálculo. Primeiro verifique se há possibilidade de simplificação. Então, esse 100 que está multiplicando bem aqui, eu vou passar para o outro lado dividindo. Logo, eu vou ter 600 vezes 25 dividido para 100. Bom, eu sei que eu posso dividir esse 600 de cima com o 100 de baixo. 600 dividido para 100 dá 6, né? Porque 6 vezes 100 é 600. Logo, em cima vai sobrar só quem? 6 vezes 25, o que vai me dar 150. Ou seja, 25% equivale a 150 alunos. A gente poderia também fazer por porcentagens notáveis, porque, como eu falei agora há pouco, 25% equivale a 1/4. O que é 1/4 de alguma coisa? Eu pego essa coisa, divido em 4 partes e pego uma parte. Se eu pegar 600 alunos e dividir em 4, eu vou ter 4 grupos, onde cada um é 150. Se eu pegar só um grupo, que é 1/4, eu vou ter 150. Então, a porcentagem ela pode ser calculada tanto por meio da regra de 3, quanto por meio das porcentagens notáveis, tá? Então, agora, eu trouxe aqui 3 questões do Enem para a gente resolver sobre porcentagem e regra de 3, para que vocês possam perceber de que forma esse conteúdo ele vai estar imbuído dentro das habilidades e competências que o Enem quer que você realize. Então, eu aconselho a vocês que, antes de verificarem a resolução, tentem resolver a questão, pausem o vídeo, tentem resolver e depois verifiquem se a resolução está correta com o exercício de vocês. Mas tentem resolver. Tudo bem? Então vamos lá.